Olá, pessoal! Vamos agora corrigir, então, o nosso Max Desafio. Exercício 1. Em uma escola, a razão entre o número de alunos e o de professores é de 50 para 1. Se houvesse mais 400 alunos e mais 16 professores, a razão entre o número de alunos e professores seria de 40 para 1. Podemos concluir que o número de alunos da escola é. Então, aqui nós temos, ó, algumas opções de resposta, né? Então, vamos lá. Ele diz que é a razão entre o número de alunos e professores, mas ele não diz quantos alunos e quantos professores, né? Então, nós temos aqui x para alunos e y professores. Se eu tenho x para y, ele diz assim, que é de 50 para 1. 50 para 1. Então, aqui nós temos uma equação, uma igualdade. Mas aqui abaixo ele diz, se houvesse mais 400 alunos, então, x mais 400 e mais 16 professores. Então, y mais 16. Seria, então, de 40 para 1. 40 para 1. Então, aqui, ó, nós temos um sistema. Vamos lá, nós não vimos sistemas ainda, mas vamos resolver isso aqui. Vamos, então, nessa primeira equação, isolar uma incógnita. Vamos lá, multiplicando o cruzado, ó, x vezes 1, x, y vezes 50, 50, y. Então, aqui, nós encontramos um valor, um suposto valor, para x. Então, agora, nós vamos pegar aqui a segunda. Vamos aqui multiplicar cruzado também. Então, eu tenho x mais 400 vezes 1, que é igual a y mais 16 vezes 40. Uma vezes x, x. Uma vezes mais 400, mais 400. 40 vezes y, 40y. 40 vezes 16, mais 640. Então, aqui nós temos o x está sozinho, vamos isolar ele aqui, 40y mais 640. Então, aqui tá mais 400, nós vamos passar ele para o outro lado, menos 400. X, que é igual 40y, mais 640 menos 400, então, ficou mais 240. Aqui eu não tenho como mexer, ó, tenho duas incógnitas diferentes, né? Então, aqui nós vamos fazer a substituição pelo valor que nós encontramos aqui para x, ó. Então, no lugar de x, vai ficar 50y, ó. X é igual a 50y, então, x, 50y. Então, 50y, que é igual 40y mais 240. Agora, eu tenho duas incógnitas que são iguais, ó, y e y. Então, vamos uni-la aqui, ó, 50y mais 40 vai ficar menos 40, porque eu vou trazer ele para o outro lado da igualdade, que é igual, uns 240 vai continuar 240. 50y menos 40y, 10y. Então, 10y, que é igual a 240. Y, que é igual 240, o 10 que está multiplicando no primeiro membro passa para o segundo, dividindo. Y, que é igual
Ó, dá para cortar aqui. 24 dividido para 1, 24. Encontramos, então, o valor de y, mas ele quer saber o valor de x, que é o número de alunos. Então, aqui nós vamos pegar, ó, a primeira equação que nós encontramos, que é x igual a 50y. E vamos substituir, então, o valor de y, ó. X é igual a 50, y é igual a 24. Então, 50 que multiplica 24. X que é igual a 50 vezes 24, 1.200. Então, aqui podemos concluir que o número de alunos da escola é 1.200. Dois. Anita imaginou que levaria 12 minutos para terminar a sua viagem enquanto dirigia numa certa rodovia a velocidade constante de 80 km por hora. Para sua surpresa, levou 15 minutos. Com qual velocidade constante essa previsão teria se realizado? Então, aqui, ela imaginou 12 minutos, mas ela gastou 15 minutos. Então, essa velocidade constante aqui, ó, de 80 km por hora, ela gastou, então, 15 minutos, certo? Então, qual seria a velocidade para que ela gastasse os 12 minutos? Então, aqui, para que ela diminuísse esse tempo, ela teria que aumentar a velocidade. Então, aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. X para 80, 12 para 15. Se ela é inversamente proporcionais, então, nós só multiplicamos direto, ó. X vezes 12, 12x, e 80 vezes 15. 12x, que é igual 80 vezes 15, 1.200. X, que é igual 1.200. O 12, que está multiplicando no primeiro membro, passa para o segundo, dividindo. Então, x, que é igual 1.200 dividido para 12, 100. Então, a velocidade que ela teria que estar era de 100 km por hora, ó. A letra C. 3. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos? Então, aqui ela tem o seguinte, ó. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Em 5 horas, quantos caminhões vão descarregar, então, 125 metros cúbicos? Aqui, nós temos 3 situações para ser analisada. Então, nós vamos ver primeiro horas e caminhões. Vamos esquecer por um instante o volume. Então, aqui eu tenho 8 horas, 20 caminhões. E em 5 horas, quantos caminhões? Então, aqui eu vou diminuir a quantidade de horas e vou precisar aumentar a quantidade de caminhões. Agora, nós temos, então, duas grandezas inversamente proporcionais. Analisando, então, caminhões e volumes. Vamos esquecer agora as horas. Nós vamos lá. 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos. Quantos caminhões para descarregar 125 metros cúbicos? Então, aqui, ó, eu vou diminuir o volume e, necessariamente, vou diminuir também a quantidade de caminhões. Então, nesse caso, elas são diretamente proporcionais. Então, agora, vamos lá. Eu tenho aonde está a minha incógnita, 20 está para x. Eu vou utilizar o volume
porque os dois está diretamente proporcional. Então, aqui, ó, 160 para 125. Então, como as duas grandezas aqui estão diretamente proporcionais, eu usei 160 primeiro. Então, multiplicado pelas horas. Só que as horas, ó, ela é inversamente proporcional aqui, né? Então, as horas estão com grandezas diferentes. Então, nós vamos utilizar ela no inverso, ó. Nós vamos inverter. Eu tenho 8 quintos, eu vou utilizar 5 oitavos. Aqui, nessa fração, eu posso simplificá-la. Então, eu tenho 160 para 125. Eu posso simplificar ela por 5. 160 para 5, 32. 125 para 5, 25. Ó. Agora, nós temos, então, 20, que está para x, que é igual 32/25 vezes 5 oitavos. 20 está para x. 32 vezes 5, 160. 25 vezes 8, 200. Então, aqui também é possível simplificá-la, ó. 16 está para 20, vamos simplificar ela aqui por 2. 16 para 2, 8. 20 para 2, 10. Então, eu tenho 20 para x. E agora, em vez de usar 16 vinteavos, nós vamos utilizar ela simplificada, ó. 10, 8 décimos. Diretamente, então, multiplicação cruzada. X vezes 8, 8x, que é igual a 20 vezes 10. 8x, que é igual a 20 vezes 10, 200. X, que é igual a 200 para 8. Ó, o 8 está multiplicando, passou para o outro membro, dividindo. Então, nós temos aqui x, que é igual a 200 dividido para 8, 25. Então, aqui é a letra E, ó, 25 caminhões. 4. Nos shopping centers, costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3 e que uma bicicleta custe 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com os créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Então, nós temos aqui o valor e os tickets. Então, ele tem R$ 3,00, 20 tickets, 9.200 tickets para que ele possa trocar pela bicicleta. Então, quanto que ele vai gastar? Se houve, então, um aumento nos tickets, aqui também haverá um aumento no valor. Então, aqui nós temos grandezas diretamente proporcionais. Então, eu tenho 3 para x e 20 para 9.200. Se é diretamente, então, multiplicação cruzada. X vezes 20, 20x. 3 que multiplica 9.200. 20x, que é igual 3 vezes 9.200, 27.600. X, que é igual
27.600. 20 que está multiplicando, passa dividindo. A gente corta os zeros. X que é igual 2.760 dividido para 2. Então, 1.380. Então, aqui nós temos a alternativa, é a letra D. Você aprendeu. Então, nós temos aqui grandezas não proporcionais, grandezas diretamente proporcionais e as grandezas inversamente proporcionais. Representação no plano cartesiano. Então, eu tenho aqui x para y, que é a razão, proporção e regra de 3.